Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre volumes das pirâmides. Então, mesmo esquema, presta atenção na aula aí, anota suas dúvidas e bora lá, vamos nessa. Para comentarmos sobre o volume das pirâmides, primeiro é bom que a gente compreenda a formação da fórmula ou como ela é demonstrada. Eu não vou demonstrar ela aqui algebricamente, eu vou demonstrar usando um experimento, mas é bem facinho de entender e abre muito a cabeça. Presta atenção e vamos lá. Então é assim, ó. Eu fiz dois desenhos aqui e um na parte de cima eu tenho um prisma, que é um cubo, todo cubo é um prisma. Então eu tenho aqui um prisma e uma pirâmide dentro. Então o que é importante saber? Reparem que a pirâmide que está dentro do prisma, a sua base, a base da pirâmide, coincide com um dos lados do prisma e a altura da pirâmide é exatamente a altura do prisma. Então eu vou até retirar ela de dentro para ficar mais claro. Ó. Então quando eu retirei a pirâmide de lá de dentro, essa pirâmide que foi retirada de dentro do cubo, ela tem a mesma base do cubo ali e a mesma altura. Esta pirâmide, ela tem uma relação com o volume do cubo de 1/3. Como assim? Então presta atenção no seguinte, ó. Eu fiz três pirâmides aqui, uma de cada cor, uma azul, uma amarela e uma verde. E esses paralelepípedos que estão aqui em cima são exatamente os volumes de cada uma delas. Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou encaixar esse paralelepípedo, que é o volume dessa pirâmide azul, dentro do cubo. Então, vamos fazer isso. Então, a gente pode notar o seguinte, que se eu enchesse essa pirâmide azul de um líquido e despejasse, por exemplo, dentro deste cubo, ele encheria 1/3 do cubo. Quando eu pegar a pirâmide amarela, que é a mesma pirâmide azul aqui, só coloquei de uma outra cor, e encher ela e despejar dentro do cubo, vai encher o outro 1/3, então vai para 2/3 do cubo. E a pirâmide verde também. A pirâmide verde seria a outra terça parte que está faltando. Se eu encher ela de um líquido e despejar dentro do cubo, vai terminar de encher o meu cubo. Então notem o seguinte, notem que eu precisei de 3 pirâmides para encher o cubo. Então, como é que a gente calcula o volume do cubo? Como ele é um prisma, é a área da base multiplicada pela altura. O volume da pirâmide, então, também vai ser a área da base multiplicada pela altura, só que eu vou dividir isso por 3. Por quê? Porque a pirâmide é a terça parte do volume do prisma. Por isso que temos que a fórmula do volume da pirâmide é essa. É a área da base multiplicada pela altura. Então, a área da base vezes a altura que está aqui em cima é a fórmula de cálculo de volume do prisma e dividido por 3, porque a pirâmide é a terça parte do prisma. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai para a resolução de um exercício de volume de pirâmide. Então, bora aqui comigo. Ó. O enunciado diz assim, em uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 3 e sua altura mede 10, calcular o volume dessa pirâmide. Esse exercício ele é pura e simplesmente para a aplicação de fórmula. Então, é só para a gente aplicar a fórmula do volume das pirâmides aqui. Então, ó, esse é um exercício didático. Né? Vamos dizer assim, é só para a gente ver como é que a fórmula funciona. Como ele já falou para mim que a base da pirâmide é um quadrado, então vamos calcular. Como é que calcula o volume da pirâmide primeiro? O volume da pirâmide é a área da base multiplicado por sua altura, dividido por 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área da base desta pirâmide. Diz o enunciado que é uma pirâmide, a base é um quadrado de lado 3. Então, área do quadrado. Então, a área da base vai ser 3 vezes 3. Para calcular a área do quadrado, a gente faz lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, a área da base vai ser 9. Como é que vai ficar o volume, então? O volume é dado por área da base multiplicada pela altura dividido por 3. A área da base eu já sei que é 9. No enunciado diz que sua altura mede 10. Então, nós temos que o volume vai ser 9 vezes a área da base, vezes a altura, que é 10, dividido por 3.
9 que a gente simplifica por 3, a gente tem 3, então dá 3 vezes 10, 30. Então, o volume vai ser igual a 30 centímetros, lembrando que a medida de volume é cúbicos, tá? 30 centímetros cúbicos. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Bom, pessoal, vamos para mais um exercício de volume de pirâmide. Agora um exercício um pouco mais elaborado, mas não deixa de ser fácil também. Basta ter atenção e traçar a estratégia necessária para resolver. Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte: em uma pirâmide hexagonal regular, a aresta da base mede L igual a 2. Sabendo que a área lateral da pirâmide é 30 centímetros quadrados, calcule o volume da pirâmide. Então, ele quer o volume da pirâmide. Então, vamos primeiro começar... esse desenho dessa pirâmide que está aí, eu já deixei preparado para a gente, mas ele não faz parte do enunciado, tá? Então, foi uma parte para eu poder explicar para vocês. Então, eu já deixei preparado aqui. Então, é assim. Primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar a estratégia para a gente calcular. Para a gente poder calcular isso aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente o volume da pirâmide. Então, eu vou anotar aqui a fórmula do volume só para ver o que a gente precisa dela. Então, vai ser assim, ó. O volume ele é dado pela área da base multiplicada pela altura da pirâmide dividido por 3. Então, agora vamos às informações que o exercício nos deu. Ele deu para a gente apenas que a medida do lado da base é 2. Outra coisa, a pirâmide hexagonal, então, ela é um hexágono regular, tá? Todos os seus lados são iguais, e a altura está dentro da pirâmide, lá fazendo 90 graus com a base, tá? Coincidindo com o centro da base. Então, sabendo que a área lateral dela é 30, outra informação que ele deu. Então, a primeira informação que ele deu para a gente foi essa daqui, ó, que o lado aqui mede 2, tá? 2 centímetros. Muito bem. Outra informação, sabendo que a área lateral da pirâmide é 30 centímetros quadrados. Calcule o volume. Notem que eu não tenho nem a área da base e nem a altura da pirâmide. Então, ele só forneceu dados para que eu consiga calcular a área da base e a altura da pirâmide. Então, vamos começar pela área da base. A área da base vai ser bem fácil de calcular. Por quê? Como o hexágono é regular aqui, ó, e todos os seus lados medem 2, tá? Então, ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, esse triângulozinho que eu desenhei aqui já, ó, é um triângulo equilátero. Como é que a gente faz para calcular a altura de um triângulo equilátero, tá? O mzinho ali, ó, ele vai ser L raiz de 3 sobre 2. E isso é só para triângulos equiláteros. Então, o m, que é a altura daquele triângulo ali, vai ser 2 raiz de 3 sobre 2. A gente simplifica 2 com 2. Então, nós temos que o m é igual a raiz de 3 centímetros. Muito bem, então o m é raiz de 3, é a altura do triângulo. Então, como é que vai ficar agora? Como esse hexágono são 6 triângulos equiláteros, né? É dividido em 6 triângulos equiláteros, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de um triângulo e vou multiplicar por 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a área da base vai ser 6 vezes, porque vão ser 6 triângulos, 6 vezes base, que é 2. Então, nós temos aqui, ó, 2, que é a base do triângulo, a altura do triângulo, que é m. Então, nós temos 6 vezes 2, vezes a raiz de 3, dividido por 2. Então, base do triângulo é 2, a altura é a raiz de 3, dividido por 2. Simplificamos esse 2 com esse 2, nós temos que a área da base é igual a 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Muito bem.
nós já temos metade do nosso problema resolvido. Por quê? Para calcular volume, eu preciso da área da base, acabei de calcular, 6 raiz de 3. Agora eu preciso da altura. Eu ainda não tenho altura. Então, como é que eu vou fazer para calcular a altura? Muito bem. Lá dentro da pirâmide, a gente pode notar aqui, ó, que temos o G aqui, que é o apótema da pirâmide. Então, esse segmento aqui, ó, que eu estou reforçando ele aqui, é o apótema da pirâmide. Eu tenho aqui, ó, o M. E eu tenho aqui a altura. A altura da pirâmide forma 90 graus com a base. Então, dá para aplicar o teorema de Pitágoras. O m que está ali, eu já sei o valor dele. Já calculei anteriormente. O m é raiz de 3. Eu preciso do g, que é o apótema da pirâmide. Como é que eu vou fazer para calcular o apótema da pirâmide? Usar a segunda informação que ele nos deu. Sabendo que a área lateral da pirâmide é 30 centímetros quadrados. O que eu vou fazer? A pirâmide ela é composta por 6 triângulos, porque a base é um hexágono. Então, a área lateral dela aqui é composta por 6 triângulos. Então, eu vou calcular a área de uma face lateral. Ó. A área da face lateral, ela vai ser igual a 30 dividido por 6. 30, que é a área lateral inteira, vou dividir por 6, porque são 6 triângulos. Então, a área da face lateral vai ser 5 centímetros quadrados. Isso é uma face. Como é que a gente calcula a área de uma face? É um triângulo, é base vezes altura por 2. Notem que a distância daqui até aqui é 2, tá? Então, nós temos que a área daquele triângulo, um triângulo da face, tá? A área dele vai ser dada por... Então, a área vai ser dada por base vezes a altura dividido por 2. Como eu sei que a área de uma face dessa é 5, então nós temos que a 5 é igual à base do triângulo, que é 2, vezes o g, que é a altura do triângulo, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Simplifica aqui, descobrimos que o nosso g é igual a 5 centímetros. Agora, eu vou redesenhar o triângulo aqui. Eu tenho um triângulo assim, ó. Eu tenho o H, que é a altura da pirâmide. Eu tenho aqui, que é o G, que eu acabei de encontrar, que mede 5 centímetros. E eu tenho aqui o meu M, que é igual a raiz de 3. O M é igual a raiz de 3. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos o seguinte, ó. Temos que 5 ao quadrado vai ser igual a m ao quadrado, então, no caso, raiz de 3 elevado ao quadrado, mais h ao quadrado. 25, nós vamos ter aqui, ó, 25, que é igual a... Aqui, a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, porque simplifica o radical. Então, vai dar 3 mais h ao quadrado. Passo 3 para cá somando, então eu vou ter 20, subtraindo, desculpa, 25 menos 3 vai dar 22, que é igual a h ao quadrado. E passa a raiz. O h vai ser igual a raiz de 22 centímetros. Pronto, agora resolvi o meu problema. Agora eu já tenho a área da base e já tenho a altura da pirâmide. Agora a gente joga na fórmula do volume. O volume vai ser a área da base, que no caso é 6 raiz de 3, vezes a altura da pirâmide, que eu acabei de encontrar, que é raiz de 22, dividido por 3. 6 simplifica por 3 aqui, que vai 2, que dá 2. E raiz de 3 vezes raiz de 22, quando a gente multiplica radicais de mesmo índice, basta multiplicar os valores que estão lá dentro. Então, é só fazer 3 vezes 22. Então, o volume vai ser
2 raiz de 66 centímetros cúbicos. Então, então, nesse caso, eu precisava da área da base e da altura, então a estratégia utilizada foi procurar os meios necessários para calcular a área da base, depois para calcular a altura. Então, anotem suas dúvidas aí, qualquer coisa é só perguntar. Bom, pessoal, a parte de volume de pirâmides foi isso aí. Não deixe de realizar os exercícios propostos e tirar suas dúvidas. Tá? Até a próxima aula.